Olá pessoal, nos vídeos anteriores a gente viu os conceitos de objetos e a gente viu que objetos têm atributos e métodos. Então vamos pensar um pouquinho. Quando a gente vai definir um objeto, a gente sabe que ele tem atributos, que são suas características, e métodos, que são as mensagens ou comportamentos. Então a gente vai definir aqui agora, bem rapidamente, os atributos e métodos de um jogador de futebol em um jogo de videogame. Então suponha que você fosse definir os atributos e métodos do objeto Neymar. Quais são os atributos? Então, por exemplo, capacidade de drible, velocidade, força e por aí vai. Cada um desses atributos, quando a gente fala definir os atributos, é levantar quais são eles. Cada atributo desse vai ter um valor, certo? Bom, e quais são os métodos? Chutar, dar passe, cair, Não, tô brincando. Dar carrinho, por aí vai. Bom, então suponha que a gente tenha definido todos os atributos e métodos do objeto Neymar. Agora vamos definir os atributos e métodos do objeto Messi. O objeto Messi tem força, velocidade, habilidade de drible, por aí vai. Repara que os atributos são basicamente os mesmos do Neymar, certo? Os valores podem ser diferentes, mas são os mesmos atributos. E os métodos? Chutar, dar passe, dar carrinho. Os métodos em si também são os mesmos. Eles podem ter resultados diferentes, mas os métodos são os mesmos. Então suponha que a gente está trabalhando para fazer um jogo e a gente já nomeou o Neymar e o Messi, já levantou, e agora a gente tem que levantar de todos os demais jogadores. O jogo tem 16 mil jogadores. Imagina se a gente fosse definir, listar os atributos e métodos de cada um. Seria meio inviável, certo? A gente precisa definir os valores dos atributos para cada um, porque eles são diferentes, mas levantar quais são os atributos e os métodos é uma coisa que parece meio estranha. Veja que Neymar, Messi e os demais jogadores são objetos que possuem muitas semelhanças. Todos eles têm os mesmos atributos, eles têm altura, têm peso, habilidade, força e por aí vai. Apesar de cada um ter um valor diferente para cada um dos atributos, os atributos em si são os mesmos. Então, o que define um jogador são as mesmas coisas, mesmo que tenha valores diferentes. Da mesma forma, esses objetos, todos eles podem receber mensagens e apesar deles se comportarem de forma diferente, dependendo das suas características, as mensagens em si são as mesmas. Então, todo jogador pode correr, pode chutar, pode dar carrinho e por aí vai. Então, a gente pode dizer que os objetos que possuem os mesmos atributos e métodos são do mesmo tipo ou da mesma categoria, certo? É o mesmo tipo de objeto. Então, Neymar, Messi ou qualquer outro jogador são objetos diferentes, mas o tipo deles é o mesmo. Mas em programação orientada a objetos, ao invés de dizer tipo, nós dizemos que eles pertencem à mesma classe. Então, esse é o conceito fundamental de orientação a objetos. Uma classe representa um conjunto de objetos que tem os mesmos atributos e os mesmos métodos. Não, na verdade, não é que representa, ele é uma descrição desses objetos. A gente vai ver isso melhor. E qual a vantagem de dizer que vários objetos são da mesma classe? Isso facilita muito o trabalho, porque se a gente quiser programar um jogo de futebol, a gente não precisa escrever o código de cada objeto. A gente pode, o que seria muito repetitivo, a gente pode escrever o código da classe de objetos e não cada objeto. Então a gente descreve uma vez, esse aqui é uma classe jogador, tem esses atributos e tem métodos. E depois, claro, a gente vai precisar criar o objeto de cada jogador aí com seus valores de atributo. Mas a descrição que descreve qualquer jogador é a mesma classe. E aí, como eu acabei de dizer, a gente vai tratar os valores diferentes dos atributos ao criar o objeto uma classe ou ao mandar mensagens para ele. A gente ainda vai aprender muitos conceitos antes da gente fazer as nossas classes realmente, com tudo que ela tem que ter. Mas já para a gente ter um gostinho de código, para as coisas não ficarem muito abertas e abstratas, a gente vai ver que agora um código que define uma classe jogador em Java. Repara que aqui eu tenho a palavra-chave class, que indica uma classe, e aí eu tenho o nome da classe. Então, toda vez que eu tenho essa palavra-chave seguida de um nome, eu estou definindo uma classe. Tudo que está entre chaves aqui, essa chave abrindo e essa chave fechando, é o conteúdo dessa classe jogador. Uma classe é definida com seus atributos. Então, no meu caso aqui, o meu jogador tem um nome, que é uma string, tem uma altura, que é um float, e tem uma habilidade de drible, que é um valor inteiro. Ok? Então, essa declaração aqui, que parece muito com declaração de variáveis, mas veja que ela está dentro da classe, ela define quais são os atributos
que fazem parte dessa classe. Então, quando eu tiver um objeto dessa classe jogador, esse objeto vai ter nome, vai ter altura e vai ter habilidade de drible. Em seguida, a gente tem os métodos, ou as mensagens que podem ser enviadas para os seus objetos. E como a gente já tinha mencionado antes, parece muito com função. Então, eu tenho aqui um método chutar, ele recebe um parâmetro inteiro direção e não retorna nada. Okay? Então, dentro desse abre e fecha chaves aqui, vai estar o código desse método chutar. Isso quer dizer que quando eu tiver um objeto da classe jogador, um objeto Neymar, por exemplo, eu vou poder mandar uma mensagem para ele chutar, passando uma direção, e isso vai acontecer alguma coisa com esse objeto. Aqui a gente tem um outro exemplo de mensagem que não recebe parâmetros, né, que é o correr. E eu poderia ter mensagens, ter métodos que retornam valores também, certo? Então aqui está a descrição básica de uma classe em Java. Eu tenho uma classe jogador, eu tenho os atributos e eu tenho os métodos. Depois a gente vai ver o código de como que a gente cria um objeto dessa classe. É importante dizer aqui o seguinte, eu preferi passar os conceitos aos poucos. Então, essa classe, do jeito que ela está aqui, ela está ferindo alguns princípios de orientação a objetos, especialmente do encapsulamento, que a gente vai ver mais para frente. Mas para não dar muito conceito de uma vez, eu preferi apresentar dessa forma. Mais para frente a gente vai ver por que essa classe aqui ela ainda não está totalmente adequada. Mas, de qualquer forma, ela descreve um jogador com seus atributos e os seus métodos. Bom, uma maneira didática de entender o que é uma classe a gente pode ver como um projeto de um carro, certo? Então, uma fábrica, ela faz um único projeto para um determinado carro, não, sei lá, vou pegar aí um carro qualquer, uma Ferrari, uma BMW ou um Onix, e a partir daquele projeto são produzidos milhares de carros, certo? Então, o projeto do carro, de um determinado modelo de carro é um só. E com esse projeto eu posso criar dezenas, centenas, milhares de carros. Nesse exemplo, a gente pode ver que o projeto do carro é como se fosse a classe. E cada carro produzido é como se fossem os objetos, certo? Então, eu tenho um projeto que define como é o carro e tenho vários carros construídos. É uma classe que define o carro e vários objetos instanciados. Um outro exemplo, para a gente entender isso, é uma planta de uma casa num conjunto habitacional. Quando a gente tem um conjunto habitacional, para ele ser mais barato, todas as casas têm exatamente a mesma planta. Então, eu tenho uma única planta descrevendo a casa e essa planta ela é utilizada para construir todas as casas. Então, nesse exemplo, a gente teria que a planta é a classe e as casas são os objetos. Aí alguém pode pensar assim, mas eu na minha casa foi uma planta só que fez só essa casa. Bom, não deixa de ser uma classe e um objeto, certo? Então a gente pode ter no nosso programa, muitas vezes, um único objeto de uma determinada classe. Isso pode acontecer. Se eu tenho... a gente vai ver que dependendo do que a gente estiver fazendo é algo comum de acontecer. Eu posso ter vários objetos de uma classe ou eu posso ter um único objeto de uma classe. Bom, as classes, elas então existem no código-fonte, certo? Quando eu abro o código de um programa orientado a objetos, eu vou ver a descrição de várias classes. Elas existem em tempos de compilação. Já os objetos, eles existem na memória do computador apenas durante a execução do programa. A gente vai ver que, claro, que tem que ter um código lá, tem que ter linha de código para criar cada objeto, certo? De uma determinada classe. Vai ter uma linha lá descrevendo em que momento o objeto vai estar criado. Mas o objeto passa a existir mesmo na memória do computador quando o programa é executado e chega naquela linha de criação do objeto. Ok? Aqui só repetindo o que eu acabei de falar, então existem comandos especiais que nos permitem criar um objeto, a gente vai ver. E é claro que a gente precisa implementar a chamada desse comando no código, mas o objeto vai realmente existir durante a execução do programa. Bom, então, a gente pode ver que um objeto ele é um exemplar de uma determinada categoria de objetos, certo? Ou de uma classe. Então, Neymar é um exemplar da categoria jogadores. Só que em orientação a objetos, ao invés de usar a palavra exemplar, a gente usa instância, que é um sinônimo para exemplar. Então, portanto, um objeto é uma instância de uma classe. Essa é a definição básica de um objeto. Então, a classe descreve o objeto e os objetos são instâncias de uma determinada classe. Ok? Bom, então o conceito bem geral. Agora, se a gente estivesse fazendo uma prova com uma resposta bem bacana, seria essa daqui desse livro descrito abaixo.
que é uma classe? Uma classe é uma descrição de um conjunto de objetos, certo? Que possuem atributos e comportamentos em comum. Então, se eu tenho um conjunto de objetos que possuem os mesmos atributos e os mesmos comportamentos, eles podem ser descritos pela mesma classe. Uma classe tem um conceito similar aos tipos abstratos de dados, as structs lá de C, encontrados em linguagem de programação não orientada a objetos. Mas é mais completo, pois inclui tanto a estrutura quanto o comportamento. Ou seja, a estrutura no caso aqui são os dados, são os atributos. Os structs só têm, né, os dados, eles não têm o comportamento. Já o objeto tem tanto os dados quanto o comportamento. A definição de uma classe descreve todos os atributos dos objetos membros daquela classe, bem como os métodos da classe que implementam o comportamento dos objetos membros. Já o objeto é o que? É a unidade básica da orientação a objetos. O objeto é uma entidade que possui atributos, comportamentos e identidade. A gente vai ver mais adiante esse conceito de identidade. Objetos são uma instância ou um exemplar de uma classe, e os atributos e comportamentos de um objeto são descritos na definição da classe. Então, repara que para a gente definir realmente o que é um objeto, a gente tem que depende da definição da classe. Então, isso aqui é uma definição bem bacana desses dois conceitos para a gente usar. Tá ok? Pensando na definição das classes, a gente vê que essas moedas, elas possuem tamanho, espessura, valor, o que mais? Implementar programas orientados a objetos pode ser entendido de forma simplificada como definir classes e as interações entre elas, certo? Então, a partir do momento que eu tenho moedas que possuem determinados atributos e comportamentos, todas as moedas têm os mesmos atributos e comportamentos, eu posso descrever uma classe para descrever esses objetos moeda, certo? E a gente vai ver que em orientação a objetos o que a gente faz é definir classes e definir como essas classes interagem, né? Então, a gente primeiro identifica os objetos que farão parte do programa, identifica os atributos e métodos desse objeto e, a partir disso, a gente consegue identificar as classes necessárias para o programa. Vamos pensar, então, em um exemplo. Aqui nós temos várias bolas. O que esses objetos têm em comum? Todos eles são bolas e, portanto, possuem os mesmos atributos: cor, tamanho, finalidade, diâmetro, etc. E o que elas têm de diferente? O valor de cada atributo. Então, todos têm cor, mas o valor cada um é uma cor. Todos têm tamanho, mas cada uma tem um tamanho. Então, a gente pode ter uma única classe para representar todas as bolas e cada instância da classe, ou seja, cada objeto, vai ter valores de atributos diferentes. Então, a classe descreve todas as bolas, mas cada objeto tem valores diferentes para os seus atributos. Se a gente fosse criar um programa que precisaria ter essas 4 bolas, quantas classes então a gente teria e quantos objetos? Pensa aí. A gente pode ter uma única classe, certo? Com 4 objetos. Então, a gente tem uma classe bola com 4 objetos. O que seria diferente entre cada objeto? Nesse exemplo, aqui sem maiores detalhes, o que teria diferente é a cor de cada objeto, o valor do atributo cor. Tá ok? Bom, a gente chama então de estado de um objeto os valores dos atributos do objeto em um dado momento. Então, repara aqui, considerando que essa classe aqui só tem o atributo cor, o estado do objeto é a cor dele, se é branco, vermelho ou amarelo. Um objeto pode mudar de estado durante a execução de um programa. Então, a gente pode pensar, por exemplo, a posição de um jogador no campo, por exemplo. A própria posição da bola no campo. Ela vai mudando, certo? Em um determinado momento a bola tem uma posição, em outro determinado momento ela tem outro. Então, quando a bola muda de posição, ela muda de estado. Então, o estado é como se fosse uma foto dos valores dos atributos em um determinado momento. À medida que o programa vai executando, aqueles valores vão mudando e o estado de objeto vai mudando. Tá ok? Bom, é isso. A gente fecha aqui agora, então, os conceitos básicos, iniciais de orientação a objetos. Atributo, método, classe, objeto. A gente vai ver que principalmente atributo e método ainda precisa de mais detalhes, que a gente vai ver mais para frente, mas para ter uma noção inicial já é o suficiente. Tá ok? No próximo vídeo a gente vai começar a brincar com os objetos. A gente vai criar e manipular objetos usando o BlueJ, a ideia que a gente utiliza aqui na disciplina. Tá certo? Até mais!